Agora tem que botar o microfone, gente. Tá pensando o quê? É chique o negócio aqui. Quero saudar todo mundo que está com a gente aí no online também. Que bom que você está aí. E a minha oração é que Deus fale com você também. Tudo bem com você? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que bom ver vocês duas aqui. Que coisa linda. Obrigado pela presença. Que bom que estamos todos aqui. Eu quero que você... Suzane já deu spoiler aí da nossa palavra de hoje. E eu quero te fazer uma pergunta. Todas as vezes que alguém chega para a igreja, ou todas as vezes que a gente vai convidar alguém para a igreja, como é o seu convite para a pessoa vir à igreja? Como é que você fala? Vamos lá na igreja porque... Me ajuda. Porque o quê? Hã? Porque Jesus te ama. Que mais? Porque Jesus tem uma palavra para você. Que mais? Porque você vai receber uma bênção. Que mais? Porque sua vida vai mudar. Que mais? Quando você convida alguém para vir à igreja ou para ir à célula, que mais que você pode falar para a pessoa, além disso tudo que já foi falado? Você vai receber a cura, você vai receber uma libertação. Nós somos uma igreja viva, sim ou não? Sim. E todo organismo vivo, ele tem que crescer, ele tem que multiplicar. Não é assim que funciona? Quando você pega uma planta e você quer plantar na sua casa, geralmente você pega um negócio chamado muda. E o que é muda? A muda é retirado de uma planta, se eu tiver errado você me corrija, Eslon. A muda você pega de uma planta e aí você vai e planta noutro lugar e aquilo lá floresce, não é assim que funciona? Então a planta também se multiplica nesse sentido. E uma igreja, como um organismo vivo, ela precisa crescer, ela precisa multiplicar, ela precisa viver. No ano passado a gente fez uma série aqui chamada Somos a Igreja. E essa semana eu fui impactado por uma palavra de um pastor de São Paulo e mexeu muito comigo quando eu ouvi, porque os caras estão fazendo algo que eu falei para Deus, eu gostaria de viver o que eles estão vivendo. Deixa eu contar rapidamente o que está acontecendo naquela igreja. O pastor chegou naquela igreja há mais ou menos uns 2 anos, devia ter umas 300 pessoas na igreja. De 2 anos para cá, Deus tem feito um negócio inacreditável naquela igreja. Eles estão com mais de 15 mil pessoas na igreja em 2 anos. E eu falei, Deus, eu não estou com inveja, eu só quero como é que isso acontece lá e o que eu preciso fazer para isso acontecer aqui. E quando eu comecei a ver o que Deus está fazendo, só para vocês terem uma ideia, eles pagavam 800 mil reais de aluguel no espaço deles. E Deus deu a bênção semana passada deles comprarem o lugar. Se era 800 mil reais de aluguel, você tem ideia de quanto que custou? Eu não tenho. Mas você pode botar aí alguns milhões ou dezenas de milhões de reais. E eles adquiriram a propriedade que eles pagavam 800 mil de aluguel. E eu falei, Deus, como é que é esse negócio? E essa semana, eu ouvindo uma palavra desse pastor, eu falei, eu entendi. E Deus falou para mim assim, você vai começar a mostrar para a casa de paternidade de Taubaté como é que funciona no reino espiritual. Você está pronto para ouvir? Você está pronto para entender como é que funciona no reino espiritual? Você está pronto para entender o que Deus pode fazer nesse lugar e Ele vai fazer nesse lugar? Porque depende de mim e de você para que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer. Você está entendendo, sim ou não? Então eu quero que você abra comigo a Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Gustavo, você é surpreendente. Cadê o Gustavo? Você é surpreendente, mano. Muito obrigado. Gente, dia que vocês subirem aqui para pregar, vocês vão ser surpreendidos pela caneca que vai chegar aqui. Você acha que é água? O negócio é chique. Quase que é um Todd. Fala não que qualquer domingo ele vai subir com um Todd pronto aqui para mim. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 16, a partir do 13. Diz assim:
Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus está ali com seus discípulos, Jesus está ali com as pessoas que andavam mais próximas a ele, e ele começa a dizer: o que o povo está dizendo que eu sou? O que vocês estão ouvindo por aí? Quando vocês conversam com as pessoas, o que elas estão dizendo de mim? E aí os discípulos disseram: alguns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. E aí Jesus faz a pergunta. No próximo versículo, versículo 15, ele diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Porque você concorda comigo que uma coisa é a visão do povo e outra coisa é a visão de quem está andando próximo a Jesus, está vendo os milagres, está vendo Jesus todos os dias, está caminhando com Jesus, está conhecendo Jesus mais de perto, está entendendo como Jesus funciona, e aí ele fala: vocês dizem o que a meu respeito? E aí Simão, e tinha que ser Simão, porque você concorda comigo que Simão só dá bola fora? Simão só paga mico. E tinha que ser Simão para responder o versículo 16. Simão Pedro respondeu: diga assim comigo: tu és o Cristo. 1, 2, 3 e... o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu para ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por quem? Por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la. Em outra versão diz: não prevalecerão sobre ela. 19. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Vamos orar. Deus, que o entendimento que o Senhor ministrou no meu espírito essa semana, através do pastor André, seja ministrado de forma sobrenatural aos ouvidos, às mentes e aos corações que me ouvem nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, que eu consiga transportar tudo aquilo que o Teu Espírito falou e aquilo que eu não consegui. Espírito Santo de Deus, decodifica em cada coração, em cada mente nessa manhã, o que é de fato ser igreja do Senhor. Eu oro por isso, aplicando o Teu sangue sobre nós, nos dando a cura, nos dando a libertação, nos dando entendimento, abrindo nossos ouvidos, os nossos olhos, para que enxerguemos o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que me impactou nessa semana, ao ver esse texto e ao ouvir aquilo que o pastor André estava falando, é que, presta atenção nisso, existe algo que foi dado à igreja que nós ainda não aprendemos a usar. Existe algo que foi liberado sobre mim e sobre você, que nós ainda não entendemos como usar, o que fazer, e como experimentar disso tudo. E eu comecei a refletir sobre o meu ministério, e eu comecei a refletir sobre tudo que eu falo, tudo aquilo que eu ensino. Muitas vezes eu quero atingir o campo intelectual da pessoa que está conversando comigo. Eu estou conversando com a pessoa e eu quero convencê-la através, seja de argumentos bíblicos, mas eu quero tentar convencer a pessoa. E eu comecei a entender que existe algo espiritual sobre a igreja que precisa ser acessado por todos aqueles que são igreja. Não só como alguém que fala sobre, não só como um modo intelectual, mas existe algo espiritual sobre a igreja que eu e você precisamos acessar. Quando a gente vê isso aqui, a gente pensa que o poder, lá no versículo, coloca para mim, versículo 17, a gente pensa que o poder que foi dado a Pedro,
Porque está escrito assim: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Versículo 18: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja de Cristo não foi edificada sobre Pedro. Eu quero que você entenda isso. A igreja de Cristo não foi edificada sobre Pedro. A igreja de Cristo foi edificada pela revelação que Pedro teve. Se você entender isso, vai mudar toda a sua perspectiva bíblica. Por quê, querido? Presta atenção. Quando Jesus fala que a revelação que Pedro tem não lhe foi dada por carne e sangue, o que ele está dizendo é: não veio do seu intelecto, não veio do que você estudou, não veio do seu conhecimento de teologia, não veio do conhecimento que você tem de nada, mas foi lhe revelado a partir do meu Pai. Muitas vezes eu e você entendemos que vir domingo de manhã é muito legal, é muito bom, porque eu vou receber uma palavra. Muitas vezes eu e você entendemos que eu e você podemos vir à igreja, porque a gente vai receber uma cura, porque a gente vai receber isso, porque a gente vai receber aquilo. E deixa eu falar uma coisa para você, como a pastora Su falou, nós não somos igreja para receber, nós somos igreja para dar, doar, sermos generosos. Então presta atenção que aqui está a chave que você precisa entender nessa manhã. A cura não acontece dentro do templo. A cura não acontece entre essas quatro paredes. A cura, a libertação, a palavra de conhecimento, ela acontece através da igreja. E quem é a igreja? Então fala assim, eu. Porque se você falar nós, fica genérico, não fica? Você falar nós é todo mundo. E quem é nós? Nós não é ninguém. Se eu falar, ó, vocês são responsáveis para trazer a comida semana que vem, quem vai trazer? Vocês. Concorda comigo? Que a gente vai falar o quê? Vocês são responsáveis. Então a gente transfere essa responsabilidade. Agora, quando eu entendo que a igreja sou, aí muda de figura. Porque agora eu tenho uma responsabilidade para isso. Sim ou não, gente? Está entendendo o que eu quero dizer? Se você tira uma nota baixa numa prova na escola, o responsável é o professor? Sim ou não? Não. Claro que não. Embora muita gente tenha vontade de jogar a culpa no professor. Porque a gente fala assim, ó, o professor me deu 6. Quem já falou essa frase? Honestamente, foi o professor que deu 6? Ele só corrigiu a sua prova. E ele fez as contas e na matemática das suas respostas deu 6. Então não foi o professor que me deu, fui eu que tirei. O grande problema é que muitas vezes a gente se isenta da responsabilidade de ser igreja. Agora presta atenção. Eu e você precisamos entender uma revelação espiritual que está diante de mim, que está diante de você, que é ser igreja. Mas o que é ser igreja? Lê comigo agora no último versículo aí 19 que a gente leu. E se você entender isso, a sua vida vai passar a ser completamente diferente a partir de hoje. Preste atenção nisso. Versículo 19 diz: eu quem? Quem é eu? Quem é eu que está sendo dito ali? Quem é que está falando isso? Quem? Fala assim comigo, Jesus. Jesus está falando isso. Jesus está dizendo o quê? Eu, Jesus, lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, terá sido o quê? Ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido... Então para tudo. A função da igreja não é uma função passiva, não é uma função de vamos ver no que vai dar, vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. A função da igreja, diga assim comigo, a função da igreja é proativa. Qual é a diferença da passividade para a proatividade? A proatividade você pega e faz. Então presta atenção, igreja, em nome de Jesus. Você precisa entender isso numa revelação espiritual nessa manhã. Eu tô aqui falando, mas eu tô aqui, Deus, em nome de Jesus. Se o teu espírito não convencer esse povo, o meu discurso vai ficar em vão. Porque eu vou falar, você vai ficar com cara de sono, você vai ficar aqui que hora que esse culto vai acabar e você não vai prestar atenção em nada. Então, ou o Espírito te revela o que eu estou falando hoje de manhã, ou você vai sair daqui sem entender e vai continuar fazendo tudo mecânico igual você faz. Diga assim, misericórdia.
Vocês estão acordados? Então vamos. Deus dá a uma igreja não o poder de esperar, mas o poder de realizar. Por quê? Porque aquilo que eu ligo aqui na terra, eu tenho a chave. Diga assim comigo, eu tenho a chave. Porque se a chave é dada à igreja, ela é dada ao pastor, sim ou não? Não, ela é dada a todos nós. Então fala assim, eu tenho a chave para ligar na terra e desligar na terra. E aquilo que é ligado na terra é ligado aonde? E aquilo que é desligado na terra é desligado aonde? Então presta atenção, Deus me dá e te dá autoridade, porque Ele me dá e te dá a chave do reino, e quando Ele me dá e te dá a chave do reino, Ele me dá poder para caminhar, não mais pedindo, por favor Deus faça isso, mas Ele diz, você é filho, e filho não pede por favor, filho abre a geladeira. É só lá em casa? Igor e Vitor, vocês pedem por favor para abrir a geladeira de sua casa para seus pais? Honestamente. Pede ou não? Por que eles não pedem, Eslon? Porque eles sabem que são filhos. Eles sabem que eles são. Eles talvez na minha casa, eles até peçam. Porque foram ensinados assim. Tenho certeza disso. Então vão chegar lá em casa e falar, pastor, posso? Ou então vão falar, pastor, me dá um copo d'água. Eles devem pedir também um copo d'água em casa quando estão deitados na cama. Mãe, pega água para mim! Mas não é porque eles precisam de autorização, queridos. É porque eles são filhos e o filho sabe o que ele tem direito e o filho pega o que ele tem direito. Se eu e você não entendermos isso, nós vamos viver a nossa vida de forma medíocre, nós vamos viver a nossa vida discutindo se pode ou não dar dízimo, se nós vamos discutir, nós vamos discutir coisa que não é mais para a gente discutir, nós vamos ficar discutindo se não é mais para discutir, porque o Senhor nos chama para sermos uma igreja proativa, e uma igreja proativa, olha o que diz aqui, aquilo que você ligar na terra será desligado no céu, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu, mas volta um versículo para mim, e volta o versículo 18, quando o Senhor dá autoridade, e Ele diz, essa pedra, ou sobre essa pedra, sobre o entendimento de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Agora vai uma frase que, se você não acreditar nela, você vai patinar a sua vida inteira. A igreja tem poder e autoridade para meter o pé na porta do inferno, abrir a porta do inferno, resgatar quem está lá dentro e dizer, vem para cá, filho, aí não é o seu lugar. O grande problema é que a gente muitas vezes fica com medo de Satanás. E a gente nunca vai agir como igreja se a gente continuar tendo medo de Satanás. Então, querido, presta atenção numa coisa aqui. Você tem que começar a acreditar que é o seguinte, presta atenção. Ah, mas o meu casamento não está legal. Então você ainda não acessou aquilo que o Senhor liberou sobre você. Que aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Ah, meus filhos estão fora da igreja. Você ainda não entendeu o acesso que Deus te deu. Você tem poder e autoridade para liberar sobre os seus filhos uma palavra que eles vão voltar para a igreja. Você ainda não entendeu as suas finanças. Ai, pastor, todo mês é um perrengue. Eu não consigo. É porque você ainda não entendeu que você tem poder de ligar as coisas na terra e desligar as coisas na terra. E elas serão ligadas no céu. E elas serão desligados na terra. O grande problema é que a gente não assume aquilo que o Senhor já nos deu por herança. Amém. Pegando o exemplo do Vitor e do Igor, se eles não precisam pedir favor para abrir a geladeira porque eles são filhos, por que a gente fica pedindo a Deus por favor algumas coisas que Ele já disse que são nossas? O problema é que a gente não entende numa revelação espiritual o que Deus já nos deu. A gente fica tentando explicar matematicamente. Ah, esse mês eu não vou entregar o dízimo. Não, pastor, porque matematicamente não vai dar. E não vai dar mesmo, querido. Sabe por quê? Porque não é que você não entrega porque você não tem. Não é porque você não tem. Porque... As pessoas falam para mim, eu não entrego porque eu não tenho. Sabe o que eu digo? Você não tem porque você não entrega. É assim que funciona na lógica do reino. Porque no dia que eu entender que não é a matemática que Deus faz, no dia que eu entender que eu não venho para cá para receber, porque eu venho aqui para doar, e quanto mais eu dou, mais eu recebo, essa é a doideira da lógica dos céus.
A lógica do céu é completamente diferente da lógica humana. Quanto mais eu tenho, mais eu retenho. É tudo que eu tenho. Mas quanto mais eu dou e quanto mais eu sou generoso, mais Deus multiplica. É assim que funciona no reino. Mas não estou falando só de dinheiro, estou falando de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando de sacrifício, estou falando de tudo que você faz. Quanto mais você entrega para o reino, mais você liga na terra. E porque você liga na terra, é ligado no céu. E vamos pensar o seguinte, na semana passada eu falei sobre fé. E eu dei o exemplo que Marisa me ensinou lá atrás, que a fé é o carro que me faz chegar até Deus. Se eu não tenho o carro, não chego até Deus. Se eu não chego até Deus, Ele não consegue me abençoar. A fé é a única forma que eu tenho para chegar até Deus. Porque cadê Deus? Me explica aí, cadê Deus? Você está vendo Deus agora? Você está ou não, gente? Se você estiver vendo Deus agora, bota a mão na minha cabeça. O grande problema é que a gente quer fazer as coisas sobrenaturais serem naturais. E a gente quer viver de qualquer jeito. Mas uma igreja de Cristo, ela anda todos os dias em milagre. A igreja de Cristo anda todos os dias em libertação. A igreja de Cristo anda todos os dias vencendo tudo o que esse mundo tem tentado nos paralisar. Satanás tem tentado paralisar essa galera nova aí com o quê? Qual que é? Psicólogos, me ajudam aí, me ajuda aí. Qual a doença do século? Sabe por que as pessoas estão em depressão? Antes de eu falar por quê, deixa eu fazer um asterisco. Deus pode curar a depressão, sim ou não? Mas você concorda comigo que Deus também usa profissionais? Então vamos procurar os profissionais. De preferência cristãos. Agora, Deus pode curar miraculosamente, sim ou não? O problema é que a gente só quer espiritualizar as coisas. Quando alguém tem um problema cardíaco, ninguém vem para a corrente de oração. A pessoa vai para onde? Cardiologista. Mas quando a pessoa tem depressão, ela corre para a igreja. E ela quer ser curada. E eu creio que Jesus tem poder para curar, é óbvio que tem. Mas por que não procurar um profissional também? Porque Deus pode curar das duas formas, sim ou não? Conheço tantas pessoas que já foram curadas por Deus, mas sabe o que elas fazem? Elas visitam o médico por simplesmente cumprir o protocolo e por que não? Não tem pecado nenhum nisso. Queridos, mas olha, vamos pensar juntos. Se a gente começar a acessar a chave que Deus dá aqui, nessa palavra para Pedro, que não era só para Pedro, nessa palavra que ele dá sobre o entendimento. Então, peraí, pastor, quem é que tem o entendimento de que pode ligar na terra e ligar no céu? Só aqueles que entenderam que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a grande chave do dia de hoje. Se você ainda não entendeu que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você está adorando um Jesus histórico, mas não o Cristo que morreu e ressuscitou, porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não acredita. A palavra de hoje dizendo o seguinte, eu sempre preguei, queridos, eu sempre preguei que a gente precisa ser feliz no dia mau, a gente precisa ser feliz no dia em que as coisas não funcionam do jeito que a gente sonhava que fosse. E eu me lembro, numa época da nossa vida, que Suzane ficou bastante doente, a gente foi de hospital em hospital tentando descobrir o que estava acontecendo com ela. Então eu era pequenininho, eu levava ele na escola, buscava ele na escola e só tocava uma música no carro. Eu já contei isso aqui algumas vezes. E como eu sempre preguei que a gente tinha que confiar no dia mau, eu falei, Deus, agora chegou a hora de eu provar daquilo que eu sempre preguei. Agora chegou a hora de eu provar a minha vida para as pessoas entenderem que eu creio naquilo que eu sempre preguei. E a música que tocava no meu carro dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, era uma música de um cara chamado Bruno Ceni, que dizia, Tu és fiel a mim. Sabe o que eu tinha naquele dia? Nada. Sabe o que eu tinha naquele dia? Nenhuma esperança. Sabe o que eu tinha naquele dia? Nenhum relatório médico. Sabe o que eu tinha naquele dia? Só a minha mulher internada, de hospital em hospital, ficou internada na gente, ficou internada em Volta Redonda, rumo para o Rio, e nada, e eu tendo que... Mulheres, vocês não têm ideia de como vocês são importantes na nossa vida, assim, eu perdido na vida. E são mesmo. Eu perdido na vida.
tendo que arrumar roupa de Theo, comida de Theo. Ainda bem que tem mãe, ainda bem que tem sogra para ajudar, ainda bem que tem mulheres na família para ajudar. Mas eu me lembro que todas as vezes que eu entrava no carro, eu e Theo só declarávamos uma frase: Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel a mim, 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 porque chegou a hora da gente viver o que a gente sempre pregou. E essa semana eu estava pensando, eu tenho declarado já há muito tempo, profetizado há muito tempo, que nós teremos a Sara. E abrindo meu coração para vocês, Sara não tem vindo. Fazendo tarefa de casa, se é que você me entende. Não tem preocupação nenhuma. E Sara não vem. E essa semana eu comecei a pensar, depois dessa palavra, se eu tenho o poder de ligar o que está na terra para ser ligado no céu, eu declaro hoje aqui, que você engravida em 2024, em o nome de Jesus. Anotem o dia de hoje, anotem o dia de hoje. Queridos, ou eu creio na palavra que eu leio, ou eu creio na palavra que eu declaro, ou eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, porque eu jamais vou ser pastor por profissão. Eu sou pastor por convicção, porque eu creio que aquilo que eu ligo na terra será ligado nos céus. E o Senhor fará o milagre na minha vida e na sua vida. E Sara chega ainda esse ano. Queridos, e o que eu quero com isso para você não é dizer, nossa, o pastor é... Não, queridos, eu estou querendo te ensinar que existe algo que ou a gente declara, experimenta e vive, ou a gente vai continuar dizendo, ai, por favor, Deus, faz alguma coisa. Deus não vai fazer, porque Ele já deu a autoridade para mim e para você para ligar e desligar. Então, se você está com as contas atrasadas, querido, dá um basta nesse negócio e declara, bota as contas em cima da sua mesa e você pega aquelas contas e você faz, eu declaro pago, eu declaro pago, eu declaro. Não é pensamento positivo, querido, é crer na palavra que nos diz, aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Ou a gente avança com ousadia, ou a gente vai continuar com esse nhenhenhenhenhen de crente. Mas Deus me deu essa semana algo que virou uma chave na minha cabeça, e eu falei, é agora que nós vamos romper em todas as áreas da nossa vida. O Senhor nos deu uma segunda unidade da escola de Resende, e aí eu fui lá, agora eu tenho que conversar com o cara para negociar o aluguel, porque não... Falei, não, Deus, eu rejeito essa palavra. O Senhor me deu o segundo espaço e nós vamos crescer nesse segundo espaço. Então, o que eu preciso fazer para acessar aquilo que o Senhor já prometeu para mim? Tem alguma coisa que eu ainda não entendi, porque o Senhor me prometeu, eu cumpri e agora a coisa não está acontecendo. Por quê? Porque existe alguma coisa ainda que eu preciso acessar no reino espiritual. Então para de tentar lutar com as suas próprias forças para ter mais dinheiro, em nome de Jesus. Para de lutar com as suas próprias forças de tentar salvar o seu casamento. Para tentar de lutar com as suas próprias forças contra a sua enfermidade. Para de tentar lutar com as suas próprias forças contra o seu medo. Para de tentar lutar com as suas forças contra qualquer coisa. E começa a acessar, a ligar na terra para ser ligado no... Eu espero que você esteja entendendo isso. E se a gente entender isso, queridos, nós vamos viver num negócio de fé, a gente não tem ideia do que Deus vai fazer nesse lugar se a gente entender essa palavra. Eu posso te dar um conselho? Amanhã, por volta de meio-dia, essa palavra vai estar no YouTube já. Porque a nossa internet do Brasil é top. Eu começo a subir ela agora e ela só sobe 2 horas da manhã. Ela fica de agora até todo domingo, é a mesma peleja. Ela fica de agora até 2 horas da manhã para subir. Eu deixo o celular ligado carregando e ele sobe. Amanhã de manhã eu vou fazer os cortes, vou tirar os louvores, porque dá direito de... Como é o nome desse negócio? Direito autoral, então o YouTube não deixa subir, então eu faço os cortes necessários e a palavra vai estar mais ou menos meio-dia amanhã. E eu aconselho você a assistir essa palavra essa semana umas 25 vezes, até esse troço entrar e o Senhor falar com você, e alguma coisa que eu disser aqui vai fazer sentido na sua vida, e você vai começar a viver em fé.
Posso contar com você para isso? Posso contar com uma igreja viva? Posso contar com uma igreja que vai começar a viver o sobrenatural de Deus de uma maneira... Querido, você já pensou quando Deus começar a prosperar você financeiramente, o que vai acontecer? Você já pensou quando Deus curar a sua saúde, o que vai ser? Você já pensou quando Deus tirar a ansiedade, a depressão, o medo, seja o que for? Você já pensou quando Deus abrir a sua mente e falar, filho, acessa o que eu já te dei? Mas pastor, você pode estar pensando, e se Deus não der o filho que você acabou de declarar? Você não queimou o filme de Deus? Queridos, ou Ele me dá o filho, ou Ele vai convencer todo mundo que aquilo que Ele escreveu na palavra dEle, de crescer e multiplicar, está errado. E Deus não vai contra a sua própria palavra. Ele mandou ou não mandou? Na palavra dEle Ele diz para Adão e Eva o quê? Crescer e eu já falei para Deus, quando o Senhor me der tudo que o Senhor já me prometeu, nós vamos ter Sara natural e nós vamos adotar mais uns 3. Então, se prepara, que essa igreja vai ter criança correndo. Olha os filhos do pastor aí, ó. Vai ser desse jeito. E sabe o que eu vou precisar? Que cada um aqui me ajude, porque quando um correr, fala, vem cá, filho do pastor. Vem cá, 02. Você me ajuda. Que um aqui, ó, já está trabalhando. E daqui a pouco os outros crescem, começam a trabalhar e começam a fazer o reino de Deus acontecer. E nós vamos mudar a história de pelo menos 3 crianças que o Senhor vai nos dar, que estavam indo talvez para uma família destruída. Nós vamos ensinar os caminhos, os princípios e a vida dele, o destino deles vai ser mudado. Você crê nisso? Diga assim para mim, a igreja é lugar de transformação e de destino profético. Só que a igreja não são essas 4 paredes, porque um dia a gente vai mudar daqui. Você crê nisso ou não? A gente vai crescer que a gente vai ter que mudar. Então o ambiente não é isso aqui. Já me disseram que isso aqui foi uma boate. Essas paredes aqui não tem nada. O que tem é o Espírito que habita em mim. E é o Espírito que habita em você. Então diga assim, levanta sua mão e diga assim, eu sou a igreja viva que liga na terra e é ligado no céu. Que desliga na terra. Continua, que desliga na terra e é desligado no céu. Se você crê nessa palavra, eu quero que você dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu não vou fazer nenhum tipo de apelo, porque eu não quero que só venha quem recebeu essa palavra. Minha oração é que essa palavra ecoe no coração de todos vocês e que a gente comece a experimentar o impossível. A última frase que eu quero dizer para você, a gente não pode vir à igreja achando que a gente vai ser pessoas melhores. Presta atenção nisso. A igreja não é lugar de domesticação. Não, eu vou para a igreja porque agora eu paro de beber. Eu vou para a igreja porque agora eu paro de fumar. Não, eu vou para a igreja porque agora... Parar de beber e parar de fumar é uma consequência de um relacionamento espiritual que você tem com Deus. Mas o que o Senhor me chama e te chama não é para sermos domesticados. Está fazendo sentido? Eu não fumo porque eu não posso. Eu não bebo porque eu não... Não. Você é chamado para viver o que você nunca viveria se não fosse Jesus na sua vida. É isso que você é chamado para viver. Eu vou repetir para você entender isso. Você não é chamado para ser domesticado. Você é chamado para viver o que você jamais viveria se não fosse Jesus na sua vida. É para isso que a igreja existe. Vamos orar? Você pode ficar em pé? Talvez essa tenha sido a palavra mais ousada que eu já preguei em toda a minha vida. Porque é uma palavra que não se baseia na minha própria experiência, mas é uma palavra que se baseia totalmente na minha crença daquilo que a palavra diz. E eu acabei de expor uma fragilidade da nossa família. E o que eu quero com isso não é que você tenha pena de mim, não é que você... eu vou orar pelo pastor para Deus responder a oração dele. Eu não quero que você ore por mim para Deus responder a minha oração. Eu quero que você
entre nessa vibe que o Senhor está nos chamando para viver e que você experimente na sua vida o romper na área que você precisa. Bota a mão no seu coração. Eu quero que você faça essa oração assim: Senhor, eu recebo essa palavra. Eu sou igreja viva e eu tenho o poder de ligar na terra e desligar na terra. E isso vai ser ligado no céu, desligado no céu. E agora diga, não precisa dizer qual é a área, mas diga assim: Senhor, nessa área eu recebo a libertação e eu declaro um basta até aqui, e eu decido viver o novo do Senhor a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Minha oração, querido, é que você não mais entre numa discussão racional se Deus vai ou não fazer, mas que você acesse esse sobrenatural da cura, da libertação, da prosperidade, da liberação da tua palavra, daqueles que parecem que nunca vão se converter, que você vai começar a declarar vida de Jesus sobre essas pessoas. Então, se você hoje está aqui, você tem a sua vida financeira atravancada, hoje acabou. Se você tem o seu casamento por um fio, hoje vai mudar a história. Se os seus filhos estão fora e você precisa que eles estejam dentro, hoje acabou. Você precisa dar um basta em seja qual for a área e crer que existe um Deus do céu que vai mudar a sua história. Amém? Receba a bênção do Senhor. O senhor quer falar alguma coisa? Deus, que tudo que nós recebemos hoje do Senhor seja uma verdade na nossa vida. Que a nossa postura mude. Que a nossa confiança mude. Que a nossa fé mude. E que o Senhor nos leve a um novo nível que o Senhor quer nos transportar. E que vivamos como igreja a maior colheita, a maior cura, a maior libertação, a maior liberação de tudo que os céus estão dispostos a liberar sobre nós. E que vivamos essa semana de uma maneira sobrenatural, que ainda não vivemos de experiências contigo. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, tendo misericórdia, paz, prosperidade, amor, unção sobre a sua vida. Que a luz de Jesus brilhe em sua direção e te dê Shabbat e Shalom. Vá em paz. Deus te abençoe.